Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está vendo. Meu nome é Thiago Lucas e é um prazer ter você aqui, né? Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante e espero que você saia aqui com conhecimento a mais, né? Sobre uma visão esclarecida sobre a resistência bacteriana, né? Imagine um dia você recebendo, né? Um futuro não tão distante, tá? Você recebendo um diagnóstico que você está com uma infecção bacteriana e simplesmente não existe remédio que esteja disponível, né, à compra, que consiga resolver o problema dessa infecção. E é sobre isso que vamos falar hoje. Nós estamos caminhando para esse caminho e esse vídeo a gente vai esclarecer como tem ocorrido e como ocorre essa resistência da bactéria, né? Então, esse vídeo talvez vai ser um pouco mais denso, mas o meu objetivo aqui é bem claro. Eu quero que pessoas, tanto leigas, que não sabem nada sobre o assunto, quanto até um estudante, né, que da saúde já está estudando sobre ele, possam ter uma compreensão clara sobre o que eu estou falando. Então, primeiramente, eu vou começar com alguns assuntos introdutórios, para quando eu chegar realmente no assunto, que é a infecção bacteriana, tudo possa fazer sentido, beleza? Então, vamos lá. Para começar esse assunto, eu vou começar falando sobre as enzimas, né? Então, as enzimas, elas são, né, uma das biomoléculas, né? Nós temos aí as proteínas, aminoácidos, temos lipídios, e a enzima, ela tem um papel muito importante para a vida, né? Porque elas são catalisadores biológicos, ou seja, ela acelera processos químicos. Então, sem ela, a vida seria basicamente impossível, né? Porque seriam tão lentos os processos químicos que seria inacessível ter uma vida, basicamente, né? Então, um de vários papéis que a enzima ela tem na nossa vida é, por exemplo, degradar, né? Produtos maiores, transformar em menores, tipo polissacarídeos, quebrar a ponto de gerar energia para o nosso corpo, ou então criar estruturas, né? Ajudar a criar estruturas. E por que é importante nós falarmos das enzimas? Porque, como eu falei, é importante para a vida. E a bactéria é um ser vivo, né? Então a bactéria, ela se utiliza de enzimas para papéis, como eu acabei de falar, né? Para criar a estrutura dela, como uma parede celular, para ela poder obter energia e, claro, como nós vamos ver mais adiante, também ela utiliza as enzimas como verdadeira arma de defesa, né? Para inutilizar alguns antibióticos. Mas vamos ver isso com mais calma mais na frente, né? E isso, né, é um dos assuntos básicos que eu quero falar. A segunda parte vai ser sobre a anatomia da bactéria, mas eu acho que eu vou precisar de um quadro para falar sobre isso. Bem, agora que já vimos sobre o que são enzimas, o que elas fazem, né, o papel delas nas bactérias, agora vamos ver uma visão geral da bactéria, ver a anatomia dela, porque isso vai ser importante lá na frente quando nós estivermos falando sobre resistência bacteriana. Bem, primeiramente, um ponto que eu queria que vocês observassem é o DNA da bactéria. Como nós podemos ver, né, ela é um DNA mais espalhado. Né? Ela fica nessa região chamada nucleoide, a região nucleoide da bactéria. Isso aqui é muito importante. Por que ela é muito espalhada? Essa característica desse núcleo da bactéria facilita com que ela faça mutações, né? Seja ela mesma modificando o seu DNA ou ela inserindo o DNA de outras bactérias nela mesma. Então isso aqui é muito importante, né? Essa forma mais simples, né, dela ter esse DNA. Outra coisa também muito importante é a questão que é o citoplasma da bactéria, né, onde tem as funções vitais. E dentro desse citoplasma também temos os ribossomos, né, esses pontinhos que eu coloquei. Os ribossomos, eles vão ser responsáveis por gerar proteínas, o qual a bactéria vai estar, né, produzindo as funções, né, vitais dela também. Outra coisa importante são essas bolinhas maiores, eu coloquei aqui, né, 3 aqui e 3 aqui. Essas bolinhas maiores são os plasmídios. O que são os plasmídios? Os plasmídios também é um DNA bacteriano, mas ele é um DNA extracromossomial. Ou seja,
ele é um DNA diferente desse aqui, né? É um DNA menorzinho, mais compacto, né? Tem esse caráter mesmo arredondado, mesmo na vida real. Porque esse aqui ele vai utilizar para transmitir, né, informações genéticas para outras bactérias. Ou seja, informações genéticas que estão contidas nesse plasmídio vão ter informações de virulência, informações de resistência, e isso que ela utiliza para compartilhar. Ou seja, se uma bactéria ela tiver uma resistência através desse plasmídio, ela consegue transmitir para outra bactéria e transmitir essa resistência para ela também. Então, assim que elas compartilham e vão fortalecendo umas às outras, né? Sobre outra característica muito importante da bactéria, aqui em volta, né, antes de entrar nessa parte vermelha, tem uma membrana, né, a membrana plasmática, né, da bactéria. Essa membrana, ela é um portão, ela controla o que entra e o que sai na bactéria. Então, e é nela que vai ficar, né, vão ficar abrigadas as bombas de refluxo, que é uma outra, né, forma de defesa da bactéria que expulsa, né, diversos, principalmente antibióticos, basicamente, né? Mas ela expulsa outras coisas também. Mas o que ela vê que faz mal, ela usa isso como uma forma de defesa, né? E chegamos num ponto muito importante, que é essa parte mais espessa, que é a parede celular da bactéria. A parede celular, ela confere à bactéria, né, uma rigidez, é uma parede mais espessa do que nós temos nós seres humanos, e a forma da bactéria é a principal barreira física dela, né, que ela tem. E essa parede celular da bactéria, ela é formada por, principalmente, peptidoglicano. Peptidoglicano uma barreira formada principalmente por proteínas e açúcares. Os dois principais açúcares que são contidos nesse peptidoglicano é a NAG e NAM. NAG é a N-acetilglicosamina e a NAM a N-acetilmurânico, né? Não se atentem muito aos nomes não, tô dando um nome aqui, mas se alguém precisar, né? Mas são os dois açúcares principais que temos nessa parede. E a parede são ligadas por pontes peptídicas. Então, vamos dizer assim, vamos colocar uma maneira mais fácil. Tem um muro, né, que é a parede celular da bactéria. Nesse muro vão ter tijolos, os tijolos vão ser esses dois açúcares, e o cimento que vai ligar esses dois vai ser as pontes peptídicas. Mas quem que é o construtor, o pedreiro que vai estar lá montando? Vão ser enzimas, né? Sempre que eu falo que enzimas, ela facilita algumas reações. A da construção da parede celular da bactéria também são enzimas. Então, tem as transpeptidases, carboxipeptidases, né? E são essas enzimas, né? Algumas delas que vão estar construindo a parede celular, né? da bactéria. Lembrando que há diferenças entre paredes celulares, porque nós temos dois tipos de bactérias, gram positivas, gram negativas, né? A diferença vai ser mais ou menos isso aqui. Fiz uma esquematização mais ou menos mais simples, mas na gram positiva, essa camada peptídica, ela vai ser mais espessa, vai ser mais grossa, e aqui a membrana é aqui pequenininha. Já nas grãs negativas, a camada peptídica, ela vai ser mais fina, e ela vai ter uma membrana externa, e essa membrana externa, ela dificulta a entrada de antibióticos, ou seja, uma bactéria gram negativa é mais difícil que entre, né, que consiga entrar no antibiótico do que, por exemplo, uma gram positiva. Tiago, por que é importante? Outros dois que eu quase estava esquecendo. Essa aqui de fora, né? Nós também, né, encontramos fora da bactéria, flagelos, que é qual a bactéria se locomove, e essas pequenininhas aqui, né, que são as piles, que servem para a bactéria se aderir a algum local, e algumas delas têm a função sexual da bactéria. São as piles sexuais, e é através delas que elas vão, né, passar esses plasmídios para outras bactérias. Então, Tiago, por que é importante a gente conhecer as estruturas da bactéria? Por quê? Porque através das estruturas, conhecendo as estruturas das bactérias, a gente vai entender o mecanismo no qual os antibióticos agem dentro da bactéria. Eles são, né, os pontos de foco dos antibióticos, entendeu? Inclusive, esse vai ser o nosso próximo tópico, que é como a ação, né? Conhecer o que são os antibióticos e como eles agem dentro das bactérias. Nosso terceiro ponto, antes de entrar em resistência.
Então, mudei um pouquinho o quadro, né? Mantive aqui o desenho, porque vai ser bom eu utilizar, né, o desenho que eu já utilizei antes, né? Para mostrar como que alguns antibióticos ele age na bactéria. Né? Aqui eu separei algumas classes de antibióticos, né? E vamos ver como é que eles agem dentro da bactéria. A primeira classe que eu separei foi da síntese da parede celular. Então, no caso, inibir, né? Essa classe de antibióticos vão inibir a síntese da parede celular. Então, nós temos alguns exemplos: a penicilina, cefalosporinas e os carbapenêmicos. Então, o que acontece? Essa classe de antibiótico, eles vão estar agindo aqui, né, na parede, como eu falei. Lembra que eu falei que, né, aqueles açúcares, o NAG, né, o NAN e o NAN, eles são ligados por pontes peptídicas, né? Então, essa classe aqui de antibióticos, eles vão estar quebrando essas pontes. Ou seja, vai ficar inviável, né, a bactéria formar sua parede celular. Geralmente, gente, as bactérias, elas vivem em ambiente um pouco hostis. Então, elas têm essa necessidade constante de estar reparando a parede celular. Se ela não consegue reparar a parede celular, ela fica mais exposta e, consequentemente, mais vulnerável a outros antibióticos, né? E pode, né, morrer, claro, né? Essa é a nossa intenção, né, ao expor ela a antibióticos, né? A segunda classe eu botei, né, sob síntese proteica, ou seja, esses tipos aqui, né, tetraciclinas, macrolídeos, vão ser antibióticos que vão quebrar, né, vão inibir essa síntese proteica. Ou seja, essa classe aqui já não vai agir na parede, ela vai agir nos ribossomos. Eles vão impedir que os ribossomos da bactéria, sendo que eu falei que os ribossomos eles são responsáveis por produzir a proteína da bactéria, então esses antibióticos vão impedir que esses ribossomos consigam produzir a proteína, né? E fica inviável ela viver, né, sem proteína. Outra classe, né, sobre síntese de ácidos nucleicos. O que são os ácidos nucleicos? Você nem falou essa palavra, Thiago. É o DNA, gente. O DNA aqui no meio, né? Como eu falei. Então, nós temos aqui quinolonas, metronidazol. Então, essa classe de antibióticos, ela vai impedir que a bactéria possa se replicar, né? De crescer. Vai impedir que ela, né, consiga se dividir e se multiplicar. Então, vai diretamente no DNA da bactéria. Outro, síntese de metabólitos essenciais, né? Temos aqui o sulfamethoxazol e temos também as trimetoprimas, né? Então, essas duas classes aí. O que são esses metabólitos essenciais? Podemos citar, por exemplo, o ácido fólico. O ácido fólico, ele é essencial na produção, né, de DNA e RNA. E sem esse metabólito, também fica inviável que a bactéria cresça e se multiplique. Então, esses antibióticos vão agir justamente para isso, para inibir, né, esse crescimento da bactéria, né? Por outra via, né? Não diretamente no DNA, mas vão impedir que um metabólito que torne, né, essa divisão possível, né? E eles vão inibir isso. Então, ele vai quebrar essa ponte. Por fim, não menos importante, vou ter que também dar membrana plasmática, né? As polimixinas. Então, esse antibiótico, ele vai agir na membrana, né, plasmática. Eu falei aquele portão, né, que controla o que entra e o que sai da bactéria. Então ele vai causar, né, deixar ela mais frágil, né? Vai deixar mais frágil. E aí o que vai acontecer? Vai permitir, né, o extravasamento, né, do citoplasma, né? E aí acaba que a bactéria também vai acabar, né, morrendo. Tiago, você falou um monte de nome, falou de penicilina, tetraciclina, sulfamethoxazol, nomes difíceis. O que você quer com isso? O que eu quero dizer, gente, é que os antibióticos, a função deles é quebrar uma síntese. Uma síntese de algo que é importante para a bactéria. Ou seja, por que nós tivemos que aprender antes sobre a anatomia da bactéria? Para nós aprendermos o que é importante na bactéria. Tendo esse conhecimento, né, o cientista criou antibióticos que pudessem agir justamente nesses pontos-alvo. Então, o que acontece? Nós aprendemos, né, a agir nesses pontos-alvos e o que aconteceu? A bactéria, ela evoluiu tanto, gente, mas tanto, que ela aprendeu justamente a evoluir esses pontos, né, esses pontos-alvo. E com essa evolução,
Antibióticos que eram para fazer efeito não estão mais fazendo efeito, porque ela está, né? Ela está fazendo mutações, ela está evoluindo, entendeu? E agora sim, né? Tem todo esse conhecimento, tem o conhecimento da bactéria, tem o conhecimento de antibióticos, nós vamos ver de fato como que a bactéria ela faz essa evolução. Agora nós entramos no conteúdo de fato. Vamos falar agora diretamente sobre a resistência bacteriana. O vídeo poderia começar aqui. Nossa, já falar resistência. Só que aí eu penso assim, né? Quando eu fui fazer o roteiro, a alteração do ponto-alvo. Aí você ia pensar, o que é um ponto-alvo? Por que a bactéria altera esse ponto-alvo? Então, se você assistiu uma introdução, que eu acredito que você tenha assistido, essa parte aqui já fica muito com açúcar. Vai parecer até assim, besta. Você fala assim, não, é só isso. Era só isso que a resistência bacteriana... Sim, gente, era só isso. Mas elas já estão sabendo tudo não, né? Mas já estão sabendo bem sobre como a bactéria funciona. E como o antibiótico age, aqui agora é só mel com açúcar, agora é só mel. Então vamos lá. A alteração ponto-alvo, como o próprio nome diz, a bactéria vai mudar pontos-alvo. Tiago, o que são ponto-alvo? Vocês já sabem, gente, acabei de explicar. Pode ser uma parede celular, vai ser um ribossomo, vai ser uma membrana plasmática, vai ser uma enzima. Ponto-alvo é todo aquele local, estrutura no qual o antibiótico vai agir dentro da bactéria. Ela, sabendo disso, ela modifica. Tiago, como é que ela modifica isso? DNA, gente. Assim como nós, gente. Praticamente tudo que acontece no nosso corpo, ele pode ser explicado pelo DNA. O DNA, até uma doença nossa que nós nem temos ainda noção que temos, dá pra puxar pelo DNA, porque o DNA ele dita o que acontece na gente. Porque a bactéria não é diferente. Então, ela modificando o DNA dela, ela consegue mudar estruturas dela, consegue mudar, né, o que acontece dentro dela, qualquer coisa. Se lembra que eu falei que a bactéria tem uma estrutura mais simples, que facilita que ela faça mudanças genéticas, que facilita mutações? Gente, isso aqui ocorre de uma maneira tão natural que vocês não imaginam. É muito mais rápido a presença na bactéria do que no ser humano. Então ela modifica o DNA, ela modifica, por exemplo, uma enzima, né? Um exemplo, nós podemos ver, né, as proteínas, os PBPs, né, as proteínas que seriam a penicilina. Você lembra que eu falei lá daquelas carboxipeptidases, das transpeptidases, são aquelas enzimas que ajudam a construir a parede celular da bactéria? Através do DNA, elas modificam aquelas enzimas. Então, o antibiótico queria agir, né, na enzima. Como o DNA muda, ele acaba modificando a enzima. E o antibiótico que age nessa enzima, ele não age mais, ele não consegue, né, agir de maneira correta, ele não consegue se ligar a essa enzima. Então, para vocês verem, gente, que para a bactéria ela conseguir escapar do antibiótico, ela não precisa neutralizar o antibiótico. Ela modificando o DNA dela, ela consegue continuar normal. Ou seja, ela através do DNA muda a enzima, o antibiótico não age nessa enzima e ela continua construindo a parede dela celular normal, como se nada tivesse acontecendo. Então, tipo assim, isso aqui é um modo muito interessante com a bactéria consegue fazer essa mudança nela. Então, vamos para a segunda parte. Bem, então esta parte agora, né, acabamos de falar de como ela causa uma mutação nela mesma. Essa parte a gente vai explicar de como a bactéria ela consegue adquirir uma resistência de outra bactéria ou através de terceiros, que no caso vai ser o vírus, né? Vamos explicar aqui. Aqui nós temos três situações. Temos a conjugação, a transformação e a transdução. Tiago, o que são cada uma dessas situações? A primeira situação, que é a conjugação, aqui nós temos duas bactérias, né? E aí você pode perceber que essa bactéria tem uma bolinha. Tiago, o que é essa bolinha aqui? Você vai experimentar o plasmídio. Você lembra do plasmídio que eu falei, né, lá atrás? O plasmídio que carrega informações da bactéria, que carrega informações de resistência, informações de virulência. Eu falei na primeira parte sobre a anatomia. Então, ela vai encontrar uma bactéria
que não possuem, né, essa resistência, não possuem essa virulência, e elas vão, né, se aproximar. Elas vão se ligar uma à outra. Através do quê, Thiago? Através da pile sexual, que eu também expliquei, que elas usam para se reproduzir. Então, através dessa pile, ela vai passar informações, passar esse plasmídio para outra. Como podemos ver aqui embaixo, as duas possuindo esse plasmídio, né? Nessa parte, né, que elas estão lá, elas geram uma fita de RNA, e aí as duas, né, produzem uma fita que complementa, né, esse RNA, e as duas ficam com a cópia, né, dessa virulência. Acho que deu para entender o que eu quis dizer. Então, basicamente, aquela plasmídio serve para isso, para transmitir informações de uma para outra. E isso, gente, é muito perigoso. Por quê? Porque ela dá uma vantagem competitiva para essa bactéria. Então, bactérias que talvez não produziam certas toxinas começam a produzir através dessa pile. É como se fosse um upgrade que ela está recebendo, né? Fica cada vez pior. A segunda que vamos falar vai ser a transformação. Como ocorre a transformação, né? Aqui nós tínhamos uma bactéria, pipipipopopó, e ela morreu. Ela morreu, né? Se esfarelou em pedaços, e aí o DNA dela ficou aqui, ó, disperso. E uma bactéria, e não qualquer bactéria, a gente tem umas bactérias específicas, né, que tem essa capacidade, como a pneumonia, Streptococcus pneumoniae, a Haemophilus, né, Haemophilus influenzae, né. Então, essas são algumas bactérias, por exemplo, que elas têm essa capacidade, né, de fazer essa transformação. Então, ela vê aqui, né, um DNA mostrando e ela, pegou para ela. E ela acaba também, né, sempre que eu também falei sobre a questão do DNA da bactéria ser solto, anexar DNA das bactérias nela, é sobre isso que eu tô falando. Então, ela vê um DNA disperso, ela pega e ela se atualiza através disso. Um exemplo que eu gosto de usar muito sobre isso aqui, né, que, por exemplo, no nosso corpo, nós temos uma forma de defesa. Quando nós somos infectados por algum tipo de bactéria ou algum vírus, algo, nosso corpo ele fagocita, ele engole nosso sistema de defesa, né? Engole esse invasor e ele gera um antígeno. Esse antígeno ele leva para uma célula chamada célula B e ela consegue gerar anticorpos através desse antígeno, né? Ela gera anticorpos através desse antígeno, anticorpos que vão atacar diretamente aquela célula. Mais ou menos assim funciona o nosso processo de defesa. E o nosso sistema de defesa, ele ganha o quê? Ele ganha uma memória. Então ele ganha uma memória e toda vez que aquele invasor atacar o nosso corpo, já vamos ter anticorpos específicos para aquele invasor. Então a gente vê que com essa informação, o nosso corpo ele se aprimora, tendo defesas específicas para aquele invasor. Aqui nós temos uma coisa muito parecida, porque através de um DNA, a bactéria fica mais perigosa. Ela ganha novas armas e novas resistências através também de digamos assim, uma informação genética. Não tinha essa informação genética do invasor. Então, que é a informação genética de outra bactéria. E a bactéria fica mais forte através disso, né? Então, locais que acontecem muito isso, por exemplo, em hospitais, né? Porque tem muitas bactérias, então elas estão ali, tipo, tanto a conjugação quanto a transformação, né? Então, ali é um local de acesso para as bactérias ficarem trocando esse tipo de informação. E a terceira, e não menos importante, temos a transdução. Nós temos um tipo específico de vírus chamados bacteriófagos, né? Chamado também carinhosamente de fagos, né? Então, os fagos, que são esses vírus, né? Para quem não sabe, o vírus, ele, por alguns autores, não é nem considerado um ser vivo. Por quê? Ele sozinho não faz nada, ele só existe. Ele precisa de um maquinário, de alguma célula, para ela poder se multiplicar. E essa específica se utiliza de maquinário das bactérias. Então, esse vírus vem, ele entra em uma bactéria, ele injeta o seu DNA dentro da bactéria, e aí, o que ele faz? Ele mata, né? Mata a bactéria e dispersa vários vírus novos e vão infectando mais bactérias, mais bactérias, mais bactérias. O que acontece? Numa dessas, esse vírus, que era para ter encapsulado, né, no DNA dele mesmo, que ele injetou dentro da bactéria, ele acaba encapsulando o DNA
da própria bactéria. E aí, quando esse vírus, agora que está cheio do DNA, em vez de ser DNA viral, do DNA bacteriano, ele acaba levando informações genéticas da outra bactéria. E se essa bactéria ela tinha alguma resistência, ele acaba levando resistência para a outra bactéria. Ou seja, através de terceiros, ou seja, de um erro, o vírus consegue levar uma resistência para outra bactéria. Você acredita, gente? Ou seja, aqui nós vimos, né, duas maneiras, uma maneiras mais diretas, vamos dizer assim, né, bactéria com bactéria. Não foi tão direto, mas é uma bactéria que morreu. E aqui, né, através de terceiros, né, o vírus levando a resistência para outra bactéria. Mas isso nos leva a gente tomar muito cuidado, como eu falei. Cuidado a certos tipos de locais. Porque, como falei, hospitais, né? Porque esses locais que têm uma grande concentração de bactérias facilita a propagação dessas bactérias, né? A propagação dessa resistência que alguma delas acaba criando, né? Acaba se formando ali. Na outra parte que eu vou começar agora, nós vamos falar não sobre mutações, mas sobre mecanismos. Tem a ver também com resistência bacteriana, mas não vai ser a mutação, mas algumas armas que a bactéria utiliza para poder enfraquecer, expulsar ou até mesmo inativar alguns antibióticos, beleza? Bem, para essa parte agora vai ser uma coisa um pouco mais tete a tete, né? Então vamos falar sobre alguns mecanismos, não consequentemente mutações, mas armas que essas bactérias utilizam para poder, né, se defender, né, de antibióticos, por exemplo. Primeiro que nós falávamos ser das bombas de efluxo. Tiago, o que seriam as bombas de efluxo? A bomba de efluxo vai ser um mecanismo, né, no qual a bactéria vai agir de duas formas. Ela vai diminuir a concentração do antibiótico dentro dela e ela vai expulsar, né, esses componentes tóxicos que poderiam, né, acabar inibindo a síntese de uma função vital dela, né, como já vimos antes que esses antibióticos fazem. Então, a energia que utiliza isso é para a bactéria, né, através do ATP, né, ou através de íons, né, que ela gera ali na sua membrana e ela consegue expulsar, né, o antibiótico para fora. É bem simples, gente. Não tem muito segredo não, né, do que seria essa bomba. A segunda coisa que a gente vai falar também é dos biofilmes, né, da produção de biofilmes. Biofilmes vai ser uma espécie de um gel, né, composto por lipídios, lipossacarídeos, proteínas e, né, a bactéria vai gerar, né, e, mano, vai ser tipo uma comunidade de bactérias, tipo, não é pouca bactéria, são várias bactérias vão estar ali unidas. Algumas coisas que nós podemos, né, alguns pontos que podemos citar desses biofilmes. Primeiro, uma barreira física, gente. Então, por exemplo, se lembra que eu falei que as bombas de efluxo diminuem a concentração, né, do antibiótico? Esse biofilme vai fazer isso também. Então, o antibiótico que consegue adentrar esses biofilmes também entram de uma forma enfraquecida, no qual não age com tanta eficácia. Outra coisa também, esse biofilme, ele é tão forte, mas tão forte, que é difícil entrar até nutrientes dentro desse biofilme. O que acontece? A replicação das bactérias lá são mais lentas, mais contidas. Como nós já falamos várias vezes, o antibiótico, ele age quebrando síntese de coisas, né? Quebrando a síntese da multiplicação, né, do DNA, o reparo da parede celular. Isso não ocorre com frequência dessas bactérias que estão lá dentro desse biofilme. Ou seja, os antibióticos que ainda conseguem entrar têm uma ação basicamente ineficaz, porque não tem nada para eles quebrarem, entendeu? Já que eles não estão se replicando, em que esses antibióticos vão se ligar? Vocês entendem? Outra coisa, esses biofilmes, eles facilitam com que bactérias troquem os plasmídios. Já acabamos de falar, né? A questão da conjugação, né? Que eles trocam através da pele, então eles trocam essas informações mais rápidas. E ainda falando sobre informação, eles ainda conseguem avisar uns aos outros quando entra algum antibiótico. Fazendo o quê? Ativando a bomba de efluxo que eu acabei de explicar, né? Expulsando os antibióticos. Um que é muito falado na questão desses biofilmes é na questão de, por exemplo, em próteses, inserção de catéteres, que acaba, né, gerando, né, esses biofilmes. E aí o tratamento de antibiótico para essas bactérias acaba ficando muito difícil, gente, onde tem esse biofilme, sabe? Então, essas formas, tanto bombas de fluxo quanto biofilmes, é uma maneira bem difícil também, né, que acaba gerando, né, acaba sendo uma forma, né,
dessas bactérias se tornarem mais difíceis de serem erradicadas. E agora, por fim, e não menos importantes, vocês perceberam que eu falei menos, né? No começo, comecei falando de uma biomolécula, né? Sobre as enzimas, e eu falei que eles utilizam como uma arma, certo? Você vai lembrar do comecinho, ainda cima do começo? E agora nós vamos falar, enfim, de como essas bactérias utilizam essas enzimas como armas. E vamos voltar para o quadro. Para encerrar, né, agora como na reta final, né, que estamos, aqui onde também tudo vai fazer sentido, né? Pegar um pouquinho de informação, né, da anatomia da célula, dos antibióticos, então tudo aqui vai fazer mais sentido, né? Então, nós temos, né, lembra que eu falei de uma classe de antibióticos que agem na parede celular, né, a penicilina e a cefalosporina. Então, essa classe específica de antibióticos, nós chamamos eles de beta-lactâmicos, porque eles possuem um anel beta-lactâmico, que é essa molécula que vai estar se ligando nas enzimas da bactéria, aquelas enzimas que eu falei que ajudam a construir a parede da célula, impedindo a construção dessa parede celular. Pois bem, essa enzima que quebra esse anel beta-lactâmico, né, que destrói, chamamos eles de beta-lactamases. E, né, com muita mutação genética, ela acabou, né, desenvolvendo, né, essas enzimas. Nós temos, né, dentro dessas enzimas mais restritas que quebram antibióticos específicos. Nós também temos aquelas que nós chamamos de beta-lactamases de espectro estendido, né, que elas quebram uma ampla gama de antibióticos, né, como por exemplo as AMP-C, que elas conseguem inativar tanto penicilinas quanto cefalosporinas de primeira, segunda e terceira geração, né. Nós temos também, né, a MBL, né, metalo-beta-lactamase, que também consegue quebrar, meu Deus do céu, quase todo tipo de beta-lactâmico, com exceção dos monobactâmicos, né? E também temos a oxatype, né, ou tipo oxa, que ele consegue inativar antibióticos do tipo oxacilina e monobactâmicos. Então são diversos tipos de enzimas. E o que é mais preocupante nisso? Porque também a bactéria consegue passar para outras bactérias, para que elas também possam produzir essas enzimas. Então, o que nós podemos aprender, né? Botamos todo esse panorama, né? Todo esse resumo, né? Nós vimos aí sobre as enzimas, de como elas têm esse papel na bactéria, tanto na questão, né, dela poder reconstruir, né, fazer os processos vitais dela, como também utilizar como armas. Vimos que elas têm, né, componentes muito importantes para a sua vida, como por exemplo sua membrana plasmática, sua parede celular, né? Nós também temos os ribossomos, a pele sexual dela, né? E vimos que esses são pontos-alvos no qual alguns antibióticos podem agir nesses pontos-alvos. Vimos também que a bactéria, reconhecendo isso, começou o quê? A modificar esses pontos-alvos através do quê? Através do seu DNA. E, além disso, né, nós vimos outras formas de que ela consegue se adaptar, né? Modificação pontual foi a primeira. Nós vimos também que ela consegue transmitir esses genes para outra através de transdução, através de transformação e através da sua conjugação, né? Nós vimos depois também que, além dessas transferências de genes, que ele possui algumas armas, né, que ele consegue também inativar alguns antibióticos, bomba de fluxo, né, expulsando, deixando mais fraco esses antibióticos, e também os biofilmes, que além de ser uma barreira física, ajuda a eles transmitirem informações, como no caso dos plasmídeos, mas também eles juntos conseguem expulsar, né, os antibióticos. E vimos, além do mais, que eles conseguiram, através do tempo, produzir algumas enzimas que quebram nossos principais antibióticos que nós utilizamos nos tratamentos, né? Tanto antibióticos, enzimas de forma restrita, quanto também de forma estendida, né? Ou seja, criando basicamente superbactérias, né? Que conseguem basicamente resistir a todo e qualquer tipo de antibiótico. Com toda essa informação, né? O que nós podemos dizer? Que a questão da resistência bacteriana é uma responsabilidade de nós,
que precisamos, né, nos informar em questão. Por exemplo, você vai fazer um tratamento de um antibiótico, você respeite, né, o tempo que foi lhe dado. Você, para tomar tantos antibióticos por tantos dias, você toma, porque isso ajuda para aquela bactéria não, né, desenvolva resistência àquele antibiótico, certo? Porque se você toma menos, você acha que talvez os sintomas passaram, mas a bactéria ainda está viva. A bactéria viva, a que ficou viva, vai desenvolver resistência e vai se multiplicar. E aí, quando você for de novo tratar aquela bactéria não morre mais. Mas isso é uma responsabilidade não só de nós, né? Nós, pessoas, mas também do pessoal da área da saúde, né? Que também pode ser um transmissor de bactérias, né? Para pessoas que estão debilitadas, transmitindo suas bactérias. Talvez um enfermeiro que está tratando uma pessoa, não lava as mãos e acaba transferindo uma bactéria super resistente para uma pessoa que está com a sua resistência debilitada. E também uma questão do próprio governo, né? Das próprias indústrias farmacêuticas, de também procurarem estar produzindo cada vez, né, antibióticos melhores. Então, foi isso, pessoal. Esse foi o conteúdo de hoje. Esse foi um conteúdo muito grande, muito denso. Espero que tenha dado para explicar tudo. Eu, né, quis fazer toda essa informação um pouco mais justamente para ficar uma coisa mais explicada. Se ficou alguma dúvida no meu vídeo, pode colocar nos comentários que eu estarei respondendo, catando responder. E claro, se possível, falar, olha, eu achei que ficou muito erradas na parte, por exemplo, dos antibióticos. A gente pode estar futuramente fazendo um vídeo só sobre antibióticos ou sobre outro assunto que você queira. E é isso. Então, muito obrigado por quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!